Jornal Anhanguera de volta, nós vamos direto para Águas Lindas, onde está a repórter Nayara Santos, ela que está acompanhando aí o dilema de moradores que podem perder as casas por conta das chuvas aí dos últimos dias, um problema lá de estrutura que a Nayara está acompanhando com a gente. Nayara, quais são as respostas aí que a gente tem da Prefeitura em relação a esse caso? O que pode ser feito para esses moradores, para que eles fiquem em segurança? Bom, Thalia, voltamos para a gente continuar ainda falando sobre essa situação de alguns moradores do bairro Chiola, aqui em Águas Lindas de Goiás. E eu vou conversar agora com um morador que já está aqui na casa há pelo menos 8 anos, né, Ibrahim? Sim, eu já vou fazer agora 8 anos, agora no mês de setembro, que eu estou aqui, pelo que vocês estão vendo aí, né? Estou sofrendo muito com essa situação, né? Aqui na sua casa, quando começaram os problemas? Eles começaram agora mesmo na queda dos muros do sinistro, no mês de abril de 2019, né? Mas os de estrutura, paredes, umidade, né? Essas coisas assim, umidade no solo, vindo para as paredes e do teto, foi no ano de 2014. Né? Já há bastante tempo, né? Já há bastante tempo. Você recebeu também um laudo da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros? Recebi todos os laudos, né, que eles compareceram, todos eles foram entregues em mãos e estão todos aqui para provar, né, o que está acontecendo comigo, né, e minha família. E o que constatou aí nesse laudo? Constatou que não há condições, né, de ficar aqui na residência, até porque meus filhos, né, tem um de 6 anos e o de 13 anos, não pode usar essa parte de trás da casa, nem minha esposa, né, que colocava roupas aqui no varal, não pode mais porque o risco é muito grande, né, de desmoronar o restante e haver um óbito, né. Então é isso aí, é o que a gente está passando no momento, essa dificuldade, né, sofrendo muito com esse caso e aguardando as respostas, né, dos meios judiciais, que eu já dei entrada, e é o que eu tenho a dizer, essa infelicidade que nós estamos passando aqui, muito, muito triste. Nós mostramos na reportagem, né, a situação dele, como que a casa dele está, a situação do muro, né, como a gente já falou aqui anteriormente, a cada chuva realmente o solo vai cedendo cada vez mais. E você entrou com 2 processos então na justiça. Isso, eu entrei com 2 processos, né, que foi um na DPU, né, contra a Caixa Econômica e um também contra a empreendedora, né, a Chiola Empreendimentos. Quando foi? Foi no meados do ano passado, né? Eu entrei com esses 2 processos, um está correndo, né, que é o da DPU, da Defensoria Pública da União, e o da empreendedora Chiola, eu já tive a resposta do juiz, porque como a causa é acima de 20 salários mínimos, eu não tive uma resposta completa, então arquivaram, né? Então está correndo esse da DPU e a Caixa já me deu uma resposta parcial. Me deu aqui um deferimento, né? Que está em mãos aqui, mas eles não vêm até mim. E eu estou pagando em dias, todos os meses, 10 dias antecipado, pagando todos os meus impostos e passando por isso. Abre a porta da minha cozinha e saio aqui e vejo essa vista aqui, né? Que você já tem registrado aí. Infelizmente, casas evacuadas com focos de dengue, sujeito a uma invasão, né, de domicílio, que já houve uma consumada, eu tenho a ocorrência, então estou aguardando aí, ver o que acontece. E perdendo vizinhos, né? Olha só, nas imagens aí do Jardelli Pascoal, ele está mostrando realmente essas casas que estão aqui, bem na quadra abaixo da casa desse morador. Os proprietários, inclusive, já abandonaram as casas, porque foram orientados pela Defesa Civil e também pelo Corpo de Bombeiros a deixarem as casas, porque elas correm risco também de desabamento. E a sua situação aqui, sua casa também corre o risco? Corre sim. Como eu já mostrei até por dinheiro do CREA, aqui nós já temos uma rachadura ali na divisa da sala com o meu quarto, né? E as paredes do quarto dos meninos já tem algumas avarias. Então, com certeza, pelo que eu estou vendo que o solo está indo, né? Com certeza tem um risco muito grande de um acidente, né? Se for para você fazer a reforma, tentar nivelar o solo, você tem condição financeira de fazer isso? Não. Atualmente eu não tenho condições financeiras, né? Eu não tenho mesmo. Atualmente eu estou em casa, cuidando dos meus filhos, eu faço uns bicos e nem tenho condições. E minha esposa está trabalhando e a gente está vivendo assim, dessa forma.
não tem condições. Ficou muito caro os orçamentos que eu tenho em mãos e então não tem condições. Como que você se sente em relação a toda essa situação, Brem? Eu me sinto, assim, como se diz, um pouco de descaso, né? Eu me sinto um pouco deprimido com isso, né? Inclusive eu já até relatei com a promotoria de Águas Lindas, né, com a 4ª promotoria, que até remédios para dormir, antidepressivos eu estou tomando. Porque tem dia que eu nem durmo direito. Porque como é que meus filhos vão viver aqui num terreno desse aqui? Quem eu posso trazer aqui? Um amigo? Tem condições? Não tem condições, não posso fazer. Desativado mesmo. Isso. Então está desativado, né? A gente está vivendo esse momento aqui de uma certa dificuldade, né? Então, obrigada pela sua participação. Olha só, nós fomos atrás de respostas e a Prefeitura disse em nota o seguinte, que acionou a Secretaria Municipal de Assistência Social para ajudar os moradores das residências afetadas e encaminhou desses moradores a outros locais através do programa Aluguel Social e que no período das chuvas outras casas apresentaram problemas em suas estruturas. Os engenheiros da Secretaria Municipal de Obras e da Secretaria Municipal de Habitação retornaram ao local e fizeram um laudo em conjunto com os bombeiros, onde foi constatado que houve um erro de engenharia da construtora responsável pela obra. A maioria dos moradores já entraram com ação contra a Caixa Econômica e também contra a construtora Chiola e aguarda aí o caso ser resolvido em segredo de justiça. Nós não conseguimos contato nem com a construtora e, infelizmente, nem com a Caixa Econômica Federal. Thalia, a situação aqui, infelizmente, é essa. Eu volto com você. Tá certo, Nayara. Obrigada pelas suas informações. A gente segue acompanhando esse caso, porque independente de quem for a culpa, esses moradores precisam de um local seguro, aqueles que tiverem que deixar as casas para poder ficarem em segurança. E agora a gente fala do clima aqui na região do entorno. Camila Castro está aqui comigo e aproveitando, Camila, que a gente estava mostrando essa situação lá em Águas Lindas, que se agravou com as fortes chuvas. Agora, eu te pergunto, tem mais previsão de chuva lá para Águas Lindas ainda, Camila? Esses moradores ainda têm que se preocupar um pouco mais com essa situação? Boa tarde para você. Tem que se preocupar sim, viu, Thalia? Eu estava olhando ali agora há pouco, tem hoje previsão de chuva de cerca de 50%, e isso lá para Águas Lindas é uma notícia preocupante, né, para os moradores lá da cidade, principalmente aí do bairro Jardim América, onde estão acontecendo todos esses problemas. A gente sabe que quanto mais chove, mais o solo fica encharcado, muita preocupação, né? Então, assim, nessa época essa é a tendência, né? Uma chuva atrás da outra, não dá tempo, né, do solo secar, pois se estabilizar. Não dá tempo, não deu tempo ainda, né? Porque a gente vem aí de semanas com muitas chuvas e a previsão é de que chova ainda a semana inteira e deve intensificar a partir de amanhã, principalmente lá para a região de Águas Lindas, viu? Infelizmente, né? Infelizmente. Vamos então falar como é que fica, né, o clima aqui na nossa região, porque a sensação de calor aliada a pancadas de chuva deve continuar aí ao longo desta terça-feira. A previsão do dia, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, é de céu nublado a encoberto, com chuvas aí trovoadas isoladas. A temperatura marcou 18 graus aí hoje de manhã cedinho, tanto no DF quanto no entorno de Brasília. Pode chegar até 30 graus aí nas duas regiões, tá? Isso ao longo da tarde, provocando aí um tempo semelhante ao que atingiu aí a nossa região nos últimos dias. E essas possibilidades de chuva continuam até o fim da semana, como eu falei agora há pouco, e deve deixar os dias mais frescos também a partir de amanhã. Vamos abrir o nosso telão então para a gente acompanhar como é que ficam os números primeiro para todo o estado. Olha só, temperaturas elevadas, apesar dessas possibilidades de chuva. Eu começo falando aqui da nossa região leste, porque algumas cidades devem bater os 34 graus, assim como na região sul, região sudoeste também. Um pouco menos aqui na região norte, né, que chega a 31 graus, e na região centro também continua bem quente por lá, chega a 33 graus. Vamos ver como é que fica aqui, né, na região do entorno de Brasília. Olha só, os números já abriram aqui. Vamos começar falando de Cristalina, porque para lá a precipitação é um pouco menor do que em outras cidades, cerca de 9 milímetros. Aqui em Lusiânia, Cidade Ocidental e Águas Lindas, que a gente estava falando agora há pouco, né, Thalia? Eu disse que tem 50% de chance de chover, é exatamente isso, e os milímetros para lá hoje deve bater aí os 35. Então é preciso redobrar a atenção, porque realmente deve vir chuva forte por aí do ano. Então é preciso realmente se resguardar aí, ter um pouco mais de cuidado, porque essa semana vai ser assim.
Tá certo, Camila. Tem participação hoje também, né? Tem, vamos lá então, hora das nossas participações, porque hoje tem um vídeo muito legal que o nosso colega Jardelli Pascoal fez, dá só uma olhada, tá ali, olha só que bacana. Ele registrou a neblina que teve aí nesses últimos dias e deixou a paisagem de Lusiânia ainda mais bonita. O Jardelli fez esse vídeo ali na Vila São José, aqui em Lusiânia mesmo. Céu nublado, umidade alta e o resultado é esse. E a gente tem visto um contraste de temperaturas aqui em Lusiânia, né, Camila? Ontem, por exemplo, né, estava muito quente à noite, durante a madrugada, mas de repente começou a chover, né? Hoje já amanheceu um clima um pouquinho diferente, está tendo esses contrastes ao longo do mesmo dia, principalmente. Ao longo do mesmo dia. É a famosa virada no tempo, né? De repente estava muito quente de manhã e aí o céu foi ficando mais carregado e a gente teve essa noite chuvosa mesmo. Mas você percebeu que está mais abafado? Ainda com chuva? É por causa da estação mesmo. Ainda assim, a chuva não é suficiente, né, para a gente ter um clima um pouco mais fresquinho. Pois é, não é o suficiente. E o mais incrível é que quando essa neblina, esse tempo muda, né, aqui na nossa região, fica parecendo que a gente está até em outras cidades, né, em outro estado. E olha, você pode fazer igual o Jardelli fez aí, viu? Gravar um vídeo e mandar aqui para nossa previsão do tempo, porque a gente recebe muita foto, né? Principalmente, pois né? Mas vídeos assim bonitos a gente também gosta de mostrar. Claro, a gente gosta sim. E falando em fotos, tem elas aí, ó. Vamos ver. O Fábio Ribeiro fotografou o nascer do sol em Cristalina, no bairro Cidade. Muito bacana. Obrigada, viu, Fábio? Já o Pablo Ariel, de Novo Gama, não resistiu aí a esse lindo céu azul aí com algumas nuvens e parou para tirar essa foto bem legal pra gente. E para encerrar, olha a nossa previsão de hoje, tem arco-íris, Valmir de Cristalina. Eu olhei esse arco-íris ontem, lá da Via EPTG em Brasília, e estava espetacular. Foi assim, quando a chuva deu uma trégua, ele apareceu e o Valmir caprichou na foto e, claro, mandou pra gente. É uma das vantagens desse clima, né? Chovendo, fazendo sol, o arco-íris sempre aparece quase todo dia. A gente vê um por aqui pela região. Pois é, a gente fica tanto tempo, a gente passa aí uma boa parte da época do ano aí sem ver o arco-íris, só que agora, no mês de janeiro, fevereiro, essa época de chuva, ele aparece bem. Tá, então, tá ali, é isso. Então, tem previsão de chuva pra hoje, tá, gente? O tempo vai ficar mais fresco aí durante toda essa semana e, claro, a gente segue sempre te atualizando aqui pra você sair preparado. Tá certo, Camila. Obrigada mais uma vez. Amanhã a gente conversa mais um pouquinho sobre o clima aqui na região. Tá certo? Até amanhã. Agora a gente vai para uma rápida pausa para o intervalo comercial e na volta a gente fala da importância de reciclar. Tem morador se juntando para evitar que mais lixo vá para o meio ambiente. E tem ainda a longa espera de quem depende da saúde pública. A gente volta logo depois dos comerciais.